Olá galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui sentado porque como é um assunto mais a gente tá lendo, então eu vou fazer sentado aqui para poder estar usando o tablet aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre santidade. É um assunto muito legal, muito interessante a gente tá compartilhando e vamos destrinchar algumas coisas aqui, né? Vamos compartilhar algo aqui que vai abrir as suas ideias aí, conforme você vai entendendo, você vai desenvolvendo isso também, né? A santidade em sua definição, ela quer dizer separação, né? Se separar de algo impuro, né? E nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que, desde o seu nascimento, ele já foi separado, né? Que foi Sansão. E o interessante é que o significado do nome Sansão é como o sol, ou homem do sol. E o interessante dessa separação, é o que chama mais atenção aqui, que eu até anotei aqui, é que a separação te faz ser notado, observado, né? Então você acaba sendo uma pessoa de destaque onde você está, na sua família, no seu convívio com vizinhos, no trabalho, onde você for, você vai ser uma pessoa notada. Observe que o sol, ele tem luz própria, ele não precisa de ser iluminado por nada. Ele não precisa ter um bom salário, um bom carro, não precisa ter uma ótima família, mas só ele em si, né, ele já tem o resplendor dele, o brilho dele, a luz dele. Então a santidade, quando fala de separação e coloca o nome de Sansão aqui, eu achei muito interessante isso, porque a sua luz própria te faz viver aquilo que verdadeiramente você é. E Jesus, ele também usa um texto interessante, né, que ele fala que não se pode pôr uma candeia embaixo de uma cama, né? Não tem como você acender a luz e deixar ela escondida, né? E se você for fazer um comparativo entre trevas e luz, a sua própria vida ela vai demonstrar uma clareza, né? E o pecado, o que é? Qual é o significado do pecado? O pecado é separação, e separação é uma mudança de direção, né? Tem aqui, ó, coloquei aqui, ó, pecado é uma mudança de direção. A questão é, muitos tentam acertar errando, né? E isso pode ser por escuridão e por não enxergar o alvo. Às vezes as pessoas elas pecam não querendo pecar, elas erram não querendo errar. E quando você tem uma luz, quando você tem um norte, né? Uma luz própria, você consegue visualizar aquilo que é bom e o que é ruim. Nós às vezes não focamos direito a nossa luz, essa é a grande verdade. Todo mundo sabe o que é pecado, todo mundo sabe o que prejudica e o que não prejudica. Embora ela não conheça nenhum texto da Bíblia, ela sabe o que é errado e o que é certo, desde pequeno. Quando ela faz alguma coisa errada, ela meio que evita até os pais, né? Mesmo bebezinho, ele evita. Então a gente tem que ter uma clarificação disso, de viver em santidade para promover o reino, para promover a vontade de Deus. E o primeiro ponto que nós temos que entender aqui sobre santidade é, não adianta você ter uma vida de santidade só para você buscar algo em troca, né? Porque às vezes você pode ter santidade só porque alguém falou que o crente tem que ser santo, o cristão tem que ser santo, a pessoa que serve a Deus tem que ser santa. Então você vai fazendo aquilo como se fosse uma moeda de troca. Eu sou santo e Deus vai fazer algo para mim. Não, não é. O entendimento de santidade é simplesmente um fato. E é o primeiro ponto que eu vou colocar aqui, que é você agradar a Deus. A santidade para nós tem que ser uma resposta de gratidão, né? Nós temos que nos examinar para ver se nós estamos dentro de um padrão de acordo à vontade de Deus. Por quê? Porque é aquilo que Deus fez por nós, nós somos gratos a Ele. Então por isso que eu ando em santidade. Eu sou grato a Deus, por isso eu me limpo, por isso eu me purifico, porque não é por uma obrigação. As pessoas do lado de fora, elas exigem do cristão, não é? Ah, tá vendo? Não é crente. Não é aquela frase, a famosa frase, né? Mas não é crente, por que faz isso? Mas não é crente, por que faz aquilo? Né? Mas, na verdade, esse entendimento que eles colocam pode estar certos em alguns pontos, mas, na verdade, o que eles estão dizendo no inconsciente deles ali, é exatamente isso, eles precisam viver aquilo, né? Todo mundo precisa buscar esse ponto de equilíbrio para viver uma vida limpa, uma vida correta diante de Deus. Isso para agradar a Deus, né? O pecado, ele desagrada a Deus, né? Em 1 João 3,4 diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é transgressão da lei. E o primeiro mandamento do Senhor é qual que é? Amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, né? Então, não, amar a Deus sobre todas as coisas. Lá em Êxodo 20 fala isso, né? Na verdade. Então nós temos que nos apegar primeiramente a isso. Então, amar a Deus é o primeiro ponto de eu viver uma vida de santidade. Se você pensa em viver uma vida de santidade só porque o seu pastor pediu, só porque um irmão pediu, um familiar, um líder religioso, entenda que você precisa entender primeiro por que eu tenho que viver em santidade. Existe um princípio fundamental. Sansão, ele teve um erro grave, porque ele começou bem, mas ele entortou o caminho quando ele desejou fazer algo que não era de agrado ao Senhor. Por isso que ele perdeu a sua visão. É por isso que ele perdeu aquilo que ele tinha, porque ele não, a santidade dele não era para agradar a Deus. Ele podia ter uma vida, um casamento abençoado, agradando a Deus, vivendo em santidade. Dá para ter uma vida boa, dá para ter um casamento bom. Santidade não é você se abster de tudo. Santidade não é você falar, puxa, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Não. É você poder fazer tudo, mas não querer. Você não ter mais prazer em fazer o que é errado. Mateus 22:37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Veja que ele quer que nós entendamos primeiro que você, para amar o Senhor, você tem que entender isso. Então a sua santidade, ela depende do seu entendimento de Deus. João 3,16, que fala aqui da missão do Filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro ponto é entender o amor de Deus e ser grato a Ele por aquilo que Ele fez. Então você precisa ter gratidão ao Senhor. Não adianta você desejar ser santo se você não sabe claramente aquilo que Deus te fez. Jesus, ele fez uma parábola uma vez e ele falou de dívida. Não sei se vocês lembram disso, dessa parábola, que ele coloca, um devia 50 mil, outro devia 5 mil. E o rei foi e perdoou os dois, o que devia 50 mil, o que devia 5 mil. Aí ele perguntou: Pedro, qual que foi mais perdoado? Aí ele falou: claro que o que devia mais. Ele falou: sim, você acertou. Então, o que mais se agrada é aquele que reconhece o pecado, é aquele que perdoou mais. Então, na verdade, o que ele está querendo mostrar aqui? Todos nós temos pecado, todos nós erramos. Mas o reconhecimento da nossa limitação é que nos vai fazer viver uma vida de santidade. O preço que você vai pagar para viver em santidade vai ser o mesmo preço que você reconhece que você foi um pecador e Deus te perdoou. Esse é o preço, essa é a chave. Pega esse código aí, ó. O segundo ponto é: a santidade é uma responsabilidade do indivíduo e não de Deus, como Sansão. Em Juízes 13, 3-5 diz assim: apareceu um anjo do Senhor a essa mulher e disse: eis que és estéril e nunca teves filho, porém receberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz darás à luz um filho, sobre cujo a cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Veja que o anjo, ele pede algo para aquela mãe. Para ela não tomar vinho, nem bebida forte, nem comer comida imunda. E quando o menino nascer também, falou que ele vai ser um separado de Deus, um nazireu, que não vai passar navalha sobre a sua cabeça. A cabeça fala daquilo que é princípio de Deus já para a sua vida. Deus já tem uma história sobre você. Então, o cabelo era um ato de honra. Era o seu princípio ali, a sua identidade estava no cabelo. O seu estilo. Até os dias de hoje, Você vê assim, que eu cortei meu cabelo, tem identidade. Tem gente que fala assim: você é velho e quer usar cabelo de novo. Ou então a pessoa tem um cabelo comprido. Ou então o cara tem o cabelo bem baixinho. Tem vezes que você vê o tipo de cabelo, você fala assim: esse cara é fulano, ele pode ser policial por causa do tipo
de cabelo que ele corta. Eu trabalhei com aplicativo e muitos falavam para mim, não corta o cabelo assim não, porque parece policial e é perigoso. Né? Eu já ouvi isso. Então mostra muito a identidade da pessoa, né? O tipo de cabelo. Nos dias de hoje é assim, antigamente era muito mais ainda. Por quê? Porque na verdade revelava quem verdadeiramente você era, né? A sua separação ao Senhor. Então não é se comparar a ninguém, mas é ser quem você é de verdade. Santidade, ela envolve isso. Não existe comparativo. Eu vou ser santo igual fulano, eu vou ser santo igual ciclano. Não, eu vou ser santo segundo aquilo que Deus propôs sobre mim, propôs sobre o meu coração, né? Então você precisa entender que a santidade, ela é individual, sobre cada um. Uma vez o cara falou assim, poxa, o fulano escuta música secular, né? E como é que pode isso? Uma coisa eu falo para você, tudo aquilo que passa pela palavra, né? E permanece, você pode entender que Deus aprova. Agora, se chegou na palavra e parou, tipo de música, tipo de roupa, comportamento, tudo. As pessoas perguntam, até hoje, né? Sempre vão perguntar sobre santidade, fazer tatuagem, usar piercing, essas coisas. Meu, passe pela Bíblia, passe pela palavra, né? A palavra de Deus fala que o povo perece porque falta conhecimento. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve, tem que passar pela palavra de tudo aquilo que você ouve, tem que passar pela palavra. A gente vê hoje em dia tem muitos pregadores que são tatuados e tudo, mas eles vieram de um contexto de vida. Mas alguns se tatuaram depois. Meu, cada um vai ser peneirado por isso. Então, se você pergunta, sabe, eu vou te dar uma dica aqui, se você quer ter uma vida de santidade. Se você tem dúvida se pode ou não, já não é para você fazer. Isso aí é algo que eu coloco para mim. Então, se você pergunta para mim se eu posso fazer aquilo ou aquilo outro, você está querendo um apoio, você está querendo alguém que te concorde. Então, meu irmão, já sai fora disso, isso aí não é para você não. De repente você está num relacionamento que não é um padrão, aí você fica perguntando para um para outro, essa pessoa é de Deus, será que é, será que não é? Já não é para ser mesmo, porque se há dúvida, Deus não está no negócio. Então você coloca a palavra, vai filtrar, vai ver que não convém, não procede de Amém? E o terceiro ponto para a santidade, o primeiro ponto é reconhecer, né, e ser grato ao Senhor. O segundo ponto que nós falamos é a santidade é uma responsabilidade sua, individual, você e Deus. E o terceiro ponto que nós vamos concluir aqui, a santidade, ela vive em uma conexão com o Criador. Né? Nós lemos lá no começo, não sei nem se eu li, mas 1 João 3, 5 e 6 diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, mas todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3, né, versículo 4 diz assim, 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí vem aqui o 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Está falando de Jesus aqui. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então Jesus, ele é o centro da santidade. Não tem como viver em santidade por religião. Não tem como viver em santidade por conselhos. Não tem como viver em santidade por dogmas, doutrinas. Não tem, cara. Você quer viver em santidade, você tem que passar por Jesus. Você tem que viver em Jesus. Só em Jesus você pode se afastar do pecado. Só em Jesus você não tem mais prazer em masturbação. Só em Jesus você não tem mais prazer em fornicação. Você não tem mais prazer em usar drogas. Você não tem mais prazer em mentir. Né? Não adianta você achar que de repente você fala assim, poxa, mas tá bom, você tá falando, mas você tem erros. Pessoas têm erros, sim. Muitos erros. Todos nós temos erros. Mas o problema, como Davi, ele reconhecia. Por que o coração dele era próximo, né, e agradava a Deus? Porque ele era um cara conectado à vontade de Deus, ao padrão de Deus. Então é isso que você tem que fazer.
Conecte sua vida ao Senhor, conecte sua vida ao padrão de Deus. Faz com que o Senhor se agrade daquilo que você faz. E aquilo, quando você errar, você vai consertar. Né? Eu tô com um problema, né, numa questão judicial até, por um trabalho que eu peguei, não soube administrar, né? Me prejudiquei nisso. Mas isso não quer dizer que eu sou menos santo, que eu sou uma pessoa que não tem respeito. Não, foi um erro profissional. O problema é, se eu desse ombro e falasse, não estou nem aí. Mas no meu coração eu tenho certeza, eu preciso pagar um acordo. Eu preciso me acertar diante disso. Né? Então, a sua vida pode ter erros, pode ter acertos, pode ter, né, alinhamento em várias áreas. Porque a santidade não te isenta do erro, mas a santidade te protege do pecado. Né? Então, que você vê, não tem mais prazer, não tem mais vontade. A grande chave é que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você é livre para tudo, mas você não tem mais vontade de fazer isso. Essa é a chave da santidade. É você não ter mais prazer em fazer aquilo que não agrada a Deus. Pega esse tempo aí, né? Ouça esse vídeo e reflita sobre Jesus, reflita sobre Ele. Né? Ore ao Senhor, peça para que Ele fale contigo. Leia a Bíblia. Se você não tem Bíblia, compre uma para você praticar. Né? E eu tenho certeza que isso vai ser muito edificante para a sua vida. E você vai ver que a sua alegria vai melhorar muito. Porque muitas vezes as pessoas pecam, não é para aliviar a sua alma, sabia? Muitas pessoas pecam porque o outro faz também. Ah, meu fulano faz, não tem nada a ver. Ah, fulano faz, aí tenta para agradar as pessoas porque todo mundo faz. O comparativo dela é esse. E se o seu comparativo está baseado no próximo, você não tem como viver uma vida em paz, você não tem como ter uma vida tranquila. Pode ver que a sua alegria é momentânea, mas quando você baseia a sua vida no Espírito de Deus, você baseia a sua vida em Deus, você vive bem, você se alegra, você agrada as pessoas e você tem prazer na alegria dos outros. E não se agrada daquilo que perece, daquilo que prejudica. A sua vida muda, o seu contexto muda. Então a santidade, ela impulsiona. Você vê que logo no começo aqui, quando fala de Sansão, eu achei interessante. Porque Deus tinha um plano para a santidade de Sansão. Ele começaria a livrar a Israel dos filisteus. De repente a minha santidade, ela vai começar a fazer com que você enxergue o Senhor e te faça sair, né, do povo inimigo, daquilo que não convém de Deus. Então fecha com a gente. Né? E curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos, seu conhecido, tenho certeza que pode ajudar alguém aí. Tamo junto.